Seção 2 de O Abolicionismo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Seção 2. Capítulo 2. O Partido Abolicionista. Não há maior honra para um partido do que sofrer pela sustentação de princípios que ele julga serem justos. W. E. Gladstone. O sentido em que é geralmente empregada a expressão partido abolicionista não corresponde ao que de ordinário se entende pela palavra partido. A esse respeito, algumas explicações são necessárias. Não há dúvida de que já existe um núcleo de pessoas identificadas com o movimento abolicionista que sentem dificuldade em continuar filiadas nos partidos existentes, por causa das suas ideias. Sob a bandeira da abolição, combatem hoje liberais, conservadores, republicanos, sem outro compromisso, e este tácito, e por assim dizer de honra política, senão o de subordinarem a sujeição partidária à outra maior, a consciência humana. Assim como, na passada legislatura, diversos liberais julgaram dever votar pela ideia abolicionista, de preferência a votar pelo seu partido, também nas seguintes encontrar-se-ão conservadores prontos a fazer outro tanto e republicanos que prefiram combater pela causa da liberdade pessoal dos escravos a combater pela forma de governo da sua aspiração. A simples subordinação do interesse de qualquer dos atuais partidos ao interesse da emancipação basta para mostrar que o Partido Abolicionista, quando surgir, há de satisfazer um ideal de pátria mais elevado, compreensivo e humano do que o de qualquer dos outros partidos já formados, os quais são todos mais ou menos sustentados e bafejados pela escravidão. Não se pode, todavia, por enquanto, chamar partido a corrente de opinião ainda não encaminhada para seu destino, a cuja expansão assistimos. Entende-se por partido não uma opinião somente, mas uma opinião organizada, para chegar aos seus fins. O abolicionismo é, por ora, uma agitação, e é cedo ainda para se dizer se será algum dia um partido. Nós o vemos desagregando fortemente os partidos existentes, e até certo ponto constituindo uma igreja à parte, composta dos cismáticos de todas as outras. No Partido Liberal, a corrente conseguiu, pelo menos, pôr a descoberto os alicerces mentirosos do liberalismo entre nós. Quanto ao Partido Conservador, devemos esperar a prova da passagem pelo poder, que desmoralizou seus adversários, para sabermos que ação o abolicionismo exercerá sobre ele. Uma nova dissidência, com a mesma bandeira de 1871, valeria um exercício para a nossa causa. Restam os republicanos. O abolicionismo afetou este partido de um modo profundo, e a nenhum fez tanto bem. Foi a lei de 28 de setembro e a ideia, adrede espalhada entre os fazendeiros, de que o imperador era o chefe do movimento contra a escravidão, que de repente engrossou as fileiras republicanas com uma leva de voluntários saídos de onde menos se imaginava. A República compreendeu a oportunidade dourada que se lhe oferecia e não a desprezou. O partido, não falo da opinião, mas da associação, aproveitou largamente as simpatias que lhe procurava a corajosa defesa, empreendida notavelmente pelo Sr. Cristiano Ottoni, dos interesses da grande propriedade. Como era natural, por outro lado, o abolicionismo, depois de muitas hesitações, impôs-se ao espírito de grande número de republicanos como uma obrigação maior, mais urgente, mais justa e, a todos os respeitos, mais considerável do que a de mudar a forma de governo com auxílio de proprietários de homens. Foi na forte democracia escravagista de São Paulo que a contradição desses dois estados sociais se manifestou de modo mais evidente. Supondo que a República seja a forma natural da democracia, ainda assim, o dever de elevar os escravos a homens precede toda a arquitetura democrática. O abolicionismo num país de escravos é para o republicano de razão a república oportunista, a que pede o que pode conseguir e o que mais precisa, e não se esteriliza a querer antecipar uma ordem de coisas da qual o país só pode tirar benefícios reais quando nele não houver mais senhores. Por outro lado,
a teoria inventada para contornar a dificuldade sem a resolver, de que pertence à monarquia acabar com a escravidão e que o Partido Republicano nada tem com isso, lançou, para muitos que se haviam alistado nas fileiras da República, um clarão sinistro sobre a aliança contraída em 1871. É com efeito difícil hoje a um liberal ou conservador, convencido dos princípios cardeais do desenvolvimento social moderno e do direito inato, no estado da civilização, de cada homem a sua liberdade pessoal, e deve sê-lo muito mais para um republicano fazer parte homogênea de organizações em cujo credo a mesma natureza humana pode servir para a base da democracia e da escravidão, conferir ao indivíduo ao mesmo tempo o direito de tomar parte no governo do país e o de manter outros indivíduos, porque os comprou ou os herdou, em abjeta subserviência forçada durante toda a vida. Conservadores constitucionais, liberais que se indignam contra o governo pessoal, republicanos que consideram degradante o governo monárquico da Inglaterra e da Bélgica, exercitando dentro das porteiras das suas fazendas, sobre centenas de entes rebaixados da dignidade de pessoa, poder maior que o de um chefe africano nos seus domínios, sem nenhuma lei escrita que o regule, nenhuma opinião que o fiscalize, discricionário, suspeitoso, irresponsável. Que mais é preciso para qualificar, segundo uma frase conhecida, essa audácia com que os nossos partidos assumem os grandes nomes que usam? De estelionato político? É por isso que o abolicionismo desagrega dessas organizações os que as procuram por causa daqueles nomes históricos, segundo as suas convicções individuais. Todos os três partidos baseiam as suas aspirações políticas sobre um estado social cujo nivelamento não os afeta. O abolicionismo, pelo contrário, começa pelo princípio, e antes de discutir qual o melhor modo para um povo livre de governar-se a si mesmo, é essa a questão que divide os outros, trata de tornar esse povo livre, aterrando o imenso abismo que separa as duas castas sociais em que ele se extrema. Nesse sentido, o abolicionismo devera ser a escola primária de todos os partidos, o alfabeto da nossa política, mas não o é. Por um curioso anacronismo, houve um partido republicano muito antes de existir uma opinião abolicionista, e daí a principal razão porque essa política é uma Babel na qual ninguém se entende. Qual será, porém, o resultado da desagregação inevitável? Irão os abolicionistas, separados pela sinceridade das suas ideias, de partidos que têm apenas interesses e ambições pessoais como razão de ser, e os princípios somente por pretexto, agrupando-se lentamente num partido comum, a princípio unidos pela proscrição social que estão sofrendo e depois pela esperança da vitória? Haverá um partido abolicionista organizado, com a intuição completa da sua missão no presente e no futuro, para presidir a transformação do Brasil escravo no Brasil livre e liquidar a herança da escravidão? Assim aconteceu nos Estados Unidos, onde o atual Partido Republicano, ao surgir na cena política, teve que dominar a rebelião, emancipar 4 milhões de escravos, estabelecer definitivamente o novo regime de liberdade e de igualdade em estados que queriam formar, nas praias do Golfo do México, a maior potência escravocrata do mundo. É natural que isso aconteça no Brasil, mas é possível também que, em vez de fundir-se num só partido, por causa das grandes divergências internas entre liberais, conservadores e republicanos, o abolicionismo venha trabalhar os três partidos de forma a cindi-los sempre que seja preciso, como foi em 1871 para a passagem da Lei Rio Branco. Reunir os elementos progressistas de cada um numa cooperação desinteressada e transitória, uma aliança política limitada a certo fim, ou que venha mesmo a decompor e reconstituir diversamente os partidos existentes, sem todavia formar um partido único e homogêneo. O advento do abolicionismo coincidiu com a eleição direta e, sobretudo, com a aparição de uma força, a qual se está solidificando em torno da imprensa, cuja barateza e distribuição por todas as classes é um fator importante na história da democracia no país. Força que é a opinião pública. Todos esses elementos devem ser tomados em consideração quando se quer saber como o abolicionismo há de, por fim, constituir-se. Neste livro, entretanto,
a expressão partido abolicionista significa tão somente o movimento abolicionista, a corrente de opinião que se está desenvolvendo do norte ao sul. É claro que há no grupo de pessoas que têm manifestado aderir àquele movimento mais do que o embrião de um partido. Caso amanhã, por qualquer circunstância, se organizasse um gabinete abolicionista, se o que constitui um partido são pretendentes a posições ou honras políticas, aspirantes a lugares remunerados, clientes de ministros, caudatários do governo, aquele núcleo sólido teria uma cauda adventícia tão grande, pelo menos como a dos partidos oficiais. Basta considerar que quanto mais se fraccionam esses partidos no governo, mais lhes cresce o séquito. O poder é, infelizmente, entre nós, e esse é um dos efeitos mais incontestáveis do servilismo que a escravidão deixa após si, a região das gerações espontâneas. Qualquer ramo, por mais murcho e seco, deixado numa noite ao relento dessa atmosfera privilegiada, aparece na manhã seguinte coberto de folhas. Não há como negar o influxo desse fiat. É toda a nossa história. O poder é o poder. Foi uma frase que resumiu a sabedoria da experiência de todos os nossos homens públicos e sobre a qual assentam todos os seus cálculos. Nenhuma opinião, remotamente distante do governo, pode ostentar o pessoal numeroso dos dois partidos que se alternam no exercício do patronato e na guarda do cofre das graças. Distribui empresas e favores e, por isso, tem em torno de si, ou às suas ordens e sob seu mando, num país que a escravidão empobreceu e carcomeu, todos os elementos dependentes e necessitados da população. Isso mesmo caracteriza a diferença entre o abolicionismo e os dois partidos constitucionais. O poder destes é praticamente o poder da escravidão toda, como instituição privada e como instituição pública. O daquele é o poder tão somente das forças que começam a rebelar-se contra semelhante monopólio, da terra, do capital e do trabalho, que faz da escravidão um Estado no Estado, 100 vezes mais forte do que a própria nação. Fim da seção 2.